Eu não tenho a resposta, gente, porque eu não tenho acesso ao e-mail de Dina Rachid, mas vou ficar devendo a vocês, vou cobrar dela. Então, quem fez alguma solicitação a algum órgão, a gente responde na semana que vem, tá bom? Boa tarde, doutor Paulo Temporal. Botãozinho, isso. Boa tarde, Ticiane. Boa tarde, Zé. Boa tarde, meus caros ouvintes desse programa, que é sempre líder de audiência nesse horário. Nós estamos aqui para poder esclarecer as dúvidas trabalhistas, direitos trabalhistas para as pessoas. Gente, eu esqueci de dar boa tarde pra Zé. Até o doutor Paulo lembrou e eu esqueci. Zezinho, meu amor, boa tarde pra você. Tô toda atrapalhada aqui. Gente, doutor Paulo vai explicar, só antes da gente começar a discutir os assuntos. Teve um ouvinte que entrou no jornal da gente, com o Mário, e falou sobre o prédio do TRT que supostamente estaria condenado. Então, o doutor Paulo vai explicar o que realmente está acontecendo. Pode falar, doutor. É isso mesmo ou não? Não, Ticiane, é o seguinte, eu faço parte da comissão de obra do prédio, da construção do prédio. Inclusive, Mário conhece muito bem, é um projeto de Lelé Filgueiras, né, que é uma pessoa muito querida, que Mário conhece bastante. Um projeto maravilhoso e vale a pena conhecer. As pessoas que não conhecem, ao invés de ficar ouvindo aí opinião de pessoas que não sabem de nada, vão no site do TRT para poder conhecer. Já tem um prédio pronto, que é esse prédio que o ouvinte se referia, e não é verdade que o prédio esteja condenado, muito pelo contrário. O prédio deve ser inaugurado em janeiro ou fevereiro do ano que vem e vai ser utilizado pelo tribunal de alguma maneira. É claro que ali ainda falta construir o resto todo do projeto, que deve estar pronto em 2 ou 3 anos. Então a informação que nós temos, a informação segura é esta, nossos ouvintes fiquem bem certos disso. O tribunal está com um firme propósito de concluir a obra. Não existe nada condenado, não existe nenhum tipo de laudo, nem nada oficial dizendo que esteja condenado, nem nada que esteja caindo lá no prédio. Muito pelo contrário. O que houve foi um pequeno hiato em função de questões jurídicas, que a obra ficou parada. Mas isso aí é só uma questão de tempo. E como eu disse, o que nós chamamos de anexo 4, que é esse prédio que está construído, está pronto, ele deverá começar a ser utilizado em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Pronto, esclarecido. Não espalhem boatos por aí, então se certifiquem antes de ficar disseminando informações que não são verídicas. Agora sim, vamos aos nossos ouvintes, já tem vários na linha, Zé, a gente vai ter que dar conta, viu? É muita gente. O que eu disse? Deixa eu ver quem chegou primeiro, foi João na linha 2. Boa tarde, João. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, João. Direito de trabalho. Eu entrei com a causa na... João, desculpa te interromper, diminua um pouquinho o volume do seu rádio que tá dando interferência. Pronto. Melhorou. Eu entrei com a causa trabalhista de doença ocupacional e o único problema de coluna que eu desenvolvi no trabalho. Simplesmente eu perdi porque o perito alegou que não dá nenhum direito previdenciário. Isso é o suficiente para me perder a causa? Olha só, João, deve ter havido algum tipo de engano que informou a você por que razão você perdeu a causa. Não deve ter sido apenas por isso. É claro que o laudo pericial ele é bastante decisivo nessas causas. O que tem acontecido, infelizmente, é que muitos casos que vieram da justiça comum, não sei se esse é o seu caso, demorava-se muito para fazer a perícia. Em alguns casos, até 10, 15, 20 anos do processo ajuizado. E aí, dificilmente, um perito vai descobrir algum tipo de doença relacionada ao trabalho, ainda mais se a pessoa está sem trabalhar. Agora temos Cleusa na linha 3. Cleusa na linha 3. Não. Augusto na 4. Oi, Augusto. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de passar e mandar um grande abraço para a Dina, que está lá na Argentina visitando o filhinho dela, tá certo? Vou retransmitir seu recado, pode deixar. Doutor, por gentileza, eu sou motorista de ônibus. Pois não. E eu dirijo e cobro. Eu posso reclamar na justiça essa dupla função? Augusto, você é motorista de micro-ônibus? Perfeitamente. O micro-ônibus, infelizmente, existe já uma norma coletiva autorizando esse tipo de trabalho. Então você não vai poder reclamar. Reclamar você pode, agora provavelmente não vai ganhar. Sobre isso de dupla função, até lembrei da pergunta que um amigo meu fez. Ele tem um funcionário, certo? E esse funcionário, durante as férias, ele trabalhou para outra empresa. Ele queria saber se ele tem direito a isso. Para outra empresa? Ele tem direito ao quê aí? Não entendi. Se esse funcionário dele poderia ter feito isso. Olha só, as pessoas que trabalham para alguém, empregados,
O que é que elas têm que fazer? Elas têm que, naquele horário, elas só podem trabalhar para aquela pessoa. Mas se em outro horário, fora daquele contratado, ele trabalha para outra pessoa, isso não tem nada a ver. Só se constar no contrato, um contrato de exclusividade, alguma coisa assim, sim, né? Se houver esse tipo de cláusula, aí sim, você não vai poder trabalhar para outras pessoas. Em alguns casos isso é possível. Mas normalmente é muito comum, ainda mais na área aqui de jornalismo, que a pessoa tem... Aliás, vários não empregos. dá para sobreviver com um emprego só, assim eu soube, né? Vitor 95, boa tarde, Vitor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vitor. Eu queria só tirar uma dúvida. Quem trabalha pegando muito voo, exemplo, você tem que pegar um 10 da manhã, tem que chegar no aeroporto às 4h30, 5 da manhã, ou o seu voo chegando ao seu destino às 11h30 da noite, isso pode caracterizar como hora extra para o trabalho? O deslocamento, o tempo de deslocamento, em alguns casos, pode realmente ser considerado não exatamente como hora extra, porque hora extra é só aquilo que extrapola a quantidade limite de 8 horas, e em alguns casos 6, diário, entendeu? Então é preciso que se veja isso, né? Se além da viagem você ainda trabalhar mais 8 horas, pode ser que esse período seja hora extra, mas se ele estiver dentro do horário de trabalho, muitas vezes você não vai receber nada, porque você já está recebendo por estar à disposição do empregador naquele horário. Leila na 2. Oi, Leila. Oi, boa tarde. Boa. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Paulo, para ele me orientar. Sim. Eu tenho uma secretária do lar que já está comigo há 2 anos. Sim. O que aí acontece? Ela engravidou, mas quando ela engravidou, ela já sabia que nós íamos embora daqui, que íamos morar em outra cidade. Uhum. O que é que acontece? O que é que eu posso fazer agora? Porque ela está com 4 meses de gravidez. Eu tenho que pagar a ela até, mesmo sem ela trabalhar nada para mim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer? Olha, Leila, como você está indo embora daqui, ela não vai lhe acompanhar, não é isso? Não vai me acompanhar, não pode, porque tem filha pequena. Aí, a impossibilidade sendo dela, você não tem a obrigação de ficar suportando a estabilidade. Porque o que acontece é o seguinte, o que não pode ser é você despedi-la ou impedi-la de algum modo a continuar trabalhando. Isso não. Agora, se você está indo embora por uma questão alheia à sua vontade, fator alheio à sua vontade, você não tem realmente que custear, suportar essa obrigação aí. Viu? Eu procuro, onde é que porque eu queria fazer tudo direitinho, né? Que eu não quero que ninguém prejudicar ninguém nem nada. Então eu queria ir lá no sindicato dela. Só que quando eu liguei, eles disseram que não, que mesmo que eu viaje, que ela tem que ficar recebendo aqui, que funciona assim. Depende da situação, porque se ela já tiver, aí que é diferente, se ela já tiver parido, aí é outra coisa. Mas se ela ainda está gestante, isso aí não funciona desse jeito, não. Agora, infelizmente, é claro, o sindicato de empregados sempre vai ser a favor do empregado, nunca vai ser contra, né? Então, aí nesse caso, eu acho que o melhor a fazer, já que você não tem jeito, é despedi-la e esperar para ver o que acontece. Infelizmente, às vezes, a gente tem que passar por isso mesmo. Doutor Paulo Temporal, temos várias mensagens também aqui. Luísa Alves, ela diz que trabalha como empregada doméstica e pretende, em comum acordo, sair no final do ano. Aí ela explica, né? Devido ao trabalho exausto, não me sinto mais em condições de trabalho, gostaria de saber se tem algum direito. E tem também uma mensagem de uma diarista, Paula Melo, e quer saber se diarista tem algum direito. Bom, com relação à primeira pergunta, de comum acordo, a gente sabe exatamente o que é isso, né? Porque hoje, como com a nova regulamentação da PEC das domésticas, os direitos dos domésticos são exatamente os mesmos direitos do trabalhador comum. A única diferença está no FGTS, no seguro-desemprego, está pendente de regulamentação, que deve acontecer em 120 dias. Essas alturas já em 100 dias, né, porque já tem mais de 20 dias que a PEC foi regulamentada. Mas, fora isso, o resto tudo tem direito. Só que como ela está dizendo que vai sair de comum acordo, ela deve estar pedindo demissão. Quem pede demissão tem direito apenas ao salário e às parcelas proporcionais. E nada mais. Agora, se vai receber alguma coisa a mais porque a patroa quer dar, mas pedindo direito demissão, não, né? Pronto. Ana na 3. Boa tarde, Ana. Oi, boa tarde. Perdão. A gente responde depois de Ana. Pode falar, Ana. Oi, boa tarde, doutor. Boa tarde, Ana. Eu gostaria de esclarecimento do senhor. Veja bem, saiu uma nota no jornal, acho que tem 1,5 a 2 meses, de uma funcionária que foi demitida
sem justa causa, por ter sido testemunha em uma ação trabalhista. E aí ela foi indenizada, a empresa foi obrigada a indenizá-la por danos morais. Sim. O mesmo aconteceu com meu marido. Aí eu queria saber do senhor, se tem fundamento, se tem como ele rever isso. O seu marido foi despedido porque prestou testemunho depois como testemunha no processo, é isso? Foi, ele foi em uma ação trabalhista, aí quando uma semana depois, ele foi demitido. O que pode acontecer é o seguinte, Ana, realmente ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista, mas é preciso que ele demonstre, ele prove que a despedida dele teve a ver com o ato de ter sido testemunha. Sim, porque o empregador pode despedir qualquer pessoa na hora que ele quer, ele não tem que prestar satisfação nem mesmo o empregado, basta dizer que está despedido e acabou. Não é? Quem já passou por essa experiência sabe muito bem como é. Chama-se despedida imotivada, sem justa causa, como você disse aí, mas pior ainda, não é nem sem justa causa, sem causa alguma, nem justa nem injusta, simplesmente despede. Não é? Quem já passou por isso sabe muito bem como é. O patrão está despedido e você não pode nem perguntar por quê. Ele diz a você se quiser, ele não é obrigado a dizer. Por isso é que é difícil muitas vezes você vincular uma coisa a outra. Esse caso realmente teve muita repercussão na mídia, né, da pessoa que foi despedida porque logo depois que foi testemunha, mas ela conseguiu provou através de testemunhas que souberam que a despedida dela estava vinculada ao fato de ela ter sido testemunha no caso de um processo de reclamação trabalhista. E isso é proibido. Isso chama-se despedida discriminatória. Não pode. Agora sobre a pergunta da ouvinte, que é diarista. Né? O diarista, veja bem, não tem direito trabalhista algum, porque na prática ela não chama de diarista, mas o correto seria dizer trabalhador autônomo doméstico, ou trabalhador doméstico autônomo, né? E por ele ser autônomo, como todo autônomo que se preza, não tem direito trabalhista nenhum. Ainda sobre essa questão de empregada doméstica, Aline Lisboa diz: assino a carteira de empregada doméstica há 2 anos, pago 20% do salário ao FGTS, meu acordo com ela não é descontar os 8% que cabe a ela. E agora, como fica com essa nova lei? Ela não desconta os 8% do INSS. Bom, se ela não descontava antes, não vai poder descontar agora, né? Porque, na verdade, quando você estabelece a condição mais favorável ao empregado, você não pode mudar depois que você começou, né? Então você vai continuar tendo que pagar o INSS sozinha. Aliás, como muita gente faz, isso aí parece ser uma praxe em quase todo empregador doméstico. Né? Oi, Analice, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de estar procurando vaga para serviços gerais ou empregada doméstica, ou então diarista, que apareceu que eu precisando, porque eu moro de aluguel, desempregada há 8 meses e não sei mais o que fazer. E qual é seu contato, Analice? Meu contato eu vou pegar aqui. Telefone 87756728. Pronto, 87756728 é o telefone de Analice, que está buscando uma vaga como diarista, serviços gerais, o que for. Está desempregada há 8 meses, então quem tiver pode ligar para ela. Marcos na 3. Oi, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcos, tudo ótimo. Boa tarde. Doutor Paulo que está aí, não é isso? Na verdade, eu liguei só para cumprimentar o entrevistado. Eu já fui preposto em algumas audiências e Doutor Paulo é um juiz que realmente é impressionante, né? É duro, mas porém coerente, tem um bom senso, então eu liguei só para poder parabenizar. Eu já fui preposto em 10 audiências com ele. E quando é Doutor Paulo, eu digo, pronto, o bicho vai pegar. Mas ele tem um bom senso, é uma pessoa. ele usa o bom senso nas decisões dele, realmente. Eu sou um admirador muito grande dele. Um abraço pro senhor, Doutor Paulo. Boa tarde. Valeu, Marcos. Marcos, obrigado. Essa cara de durão todo até não, viu? O exagero dele, né? José Carlos na 4. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Pode fazer. Alô? Pode fazer, diga, Zé. Está te ouvindo. É o seguinte, eu estou com um problema. Meu despedido no ano passado veio de 1º de 3 de 2014. E até hoje não recebi esse despedido, né? Que chama. É isso mesmo? Momento da norma coletiva? Isso, aqui na minha carteira está vendo despedido. É a mesma coisa. Vem cá, quando é que foi que saiu esse aumento?
No ano passado eu recebi 1º de 2014. Esse ano eu não recebi até hoje. Veja bem, depois do último aumento, você recebeu algum aumento? Eu venho recebendo todo ano. Eu estou 7 anos nessa feira. Não, você não está entendendo. O último aumento antes desse, você recebeu algum? Foi em março do ano passado e depois não recebeu, não é isso, José Carlos? Isso. Em março do ano passado eu recebi. Esse ano eu não recebi ainda. Já tem mais de um ano. E já tem mais de um ano que você não recebe aumento algum. Não é isso? Bom, isso. E já está definido o aumento para março desse ano? Já saiu? Ainda não. Eu ligo para os escritórios que está esperando chegar. Veja bem, pode ser que já esteja em negociação. O que acontece às vezes com os aumentos de sindicato, que são aumentos de negociação coletiva, eles devem acontecer sempre na data base. Mas muitas vezes a negociação emperra por algum motivo e aí acaba que o aumento só vai sair alguns meses depois. Quando isso acontece, veja bem, não é comum, mas é normal acontecer. Quando isso acontece, o empregador tem não só que ele aumentar o seu salário, mas também pagar a diferença relativa ao período que você ficou sem aumento, ou seja, de março para frente, até agora. Espero que tenha esclarecido. José Carlos. Adalberto Santos diz que trabalha de motorista de ambulância. Ele faz plantão de 24 por 48. Trabalha um dia, folga 2. E diz que não recebe nenhum direito, como insalubridade, adicional noturno, hora extra. E ele quer saber se ele pode fazer alguma coisa em relação a isso. Fazer reclamação trabalhista, não tem jeito. Aí se o patrão não está pagando, ele tem direito. Daniele agora na linha 5. Boa tarde, Daniele. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Eu gostaria de saber, porque eu trabalho aqui numa casa. Aí a dona da casa onde eu trabalho, mandei pra casa da filha, mandei pra casa da neta. Lavo roupa, lavo calcinha, cueca, lavo tudo, por R$500. Quando eu tava de zika, aí eu fui pro médico, dei atestado. Ela disse que não queria saber não, que descontou do meu dinheiro. Como é que eu faço? Aí, Daniela, infelizmente você tem que reclamar. Começa que tá errado, o seu salário não era para ser esse, né? A menos que você esteja trabalhando só alguns dias da semana, mas não é o caso, você trabalha todos os dias, pelo visto, né? Pois é, você tem que receber pelo menos o salário mínimo. Pode ter os descontos todos, mas R$500 eu acho que não é o valor que você deveria estar recebendo. Isso sem se falar, é claro, que os descontos que ela fez no salário também, em razão das faltas justificadas, porque quando você falta por motivo de doença, o patrão não pode descontar, está errado também. Agora, o caminho, infelizmente, é a reclamação trabalhista. Ângelo Santos quer saber se é correto o empregador querer trocar um dia de trabalho semanal por um dia de sábado ou domingo, sem acrescentar nenhum valor. Olha só, o que nós temos que entender sobre folga semanal é que o empregado só tem direito a uma. Né? A gente sempre tem esse negócio, porque tem o domingo e uma folga. Não, a folga é uma só. É que por lei ela tem que acontecer necessariamente aos domingos, ou pelo menos uma vez no mês aos domingos. Então o que acontece? E em outros casos, aliás, também tem em estabelecimentos que podem funcionar aos domingos, como supermercados, hospitais, lojas, principalmente, né, que tem autorização do Ministério do Trabalho para funcionar aos domingos. Aí a folga pode ser qualquer dia da semana. Né? Então é isso que a pessoa tem que entender, só tem direito a uma folga. Aí o que ele perguntou, trocar um dia de trabalho por um sábado ou domingo, isso não tem o menor sentido. A gente que trabalhou 6 dias tem uma folga, 6 dias tem uma folga, é assim que funciona. O que eu entendi que ele quer saber se ele poderia ganhar hora extra, sendo que está ali no O que tem que ver é o seguinte, tem um limite de 8 horas diárias e 44 semanais. Não pode superar esse limite. Se ultrapassar, hora extra, se não, entra como um dia de trabalho normal, né? Entendeu? Pronto. Rubens, na linha 2. Oi, boa tarde. Oi, Rubens, boa. Parabéns, hein? Você está muito legal no programa, viu? Obrigada, Rubens. Quebrando esse galho aqui hoje. Eu falar. Doutor, é o seguinte, eu gostaria de dar informação, se possível. Funcionário público que tem insalubridade reduz tempo de serviço? O tempo de serviço, que chama tempo de serviço especial, ele é contado também de maneira especial. Não chega a ser em dobro. É uma conta agora que não me ocorre exatamente quanto é. Mas aumenta o seu tempo de contribuição, de sorte a lhe possibilitar uma aposentadoria mais cedo. É isso que acontece. Tá na hora do nosso intervalo comercial. Eu vou chamar Marcelo, que está esperando na linha 3. E no retorno a gente vai dar um gás para tentar atender as mensagens também, que são muito... Você não recebe... Vamos transitar
Eu sei que esse assunto é de interesse de todo mundo. Esse programa é muito bom. Eu agradeço muitíssimo a presença de Dr. Paulo Temporal, juiz da 16ª Vara do Trabalho de Salvador, aqui no programa Metrópole Serviço. Então, Marcelo, boa tarde, jogue duro, mande sua pergunta logo, que a gente vai para o intervalo comercial na sequência. Boa tarde, meu amor. Tudo bom? É Marcelo do Barbalho. Minha querida, minha madrinha não está aí hoje, Dina, que é a madrinha do nosso projeto social. Nós estamos aqui tentando fazer a festinha de São João das nossas crianças. Dina sempre ajuda a gente com um carinho enorme através dos ouvintes. É o programa que vocês fazem de informática? Esse? Como é o nome mesmo do programa? O projeto nosso social chama-se Projeto Nova Bahia. O Nova Bahia. Que vai ser para o mês, a partir do dia 6 de julho. Mas aí as crianças estão querendo fazer essa festinha de São João. Eu queria colaborar com a questão dos ouvintes da metrópole, pudessem ajudar. Tem muita gente aí que tem delicatessen, tem gente que tem supermercado, pode estar ajudando a gente com os lanches, os pertences de São João, ou com qualquer quantia que possa ajudar a gente a fazer essa festinha. Eu queria deixar o número. Faz como, Marcelo? Diga aí. Entre em contato conosco no 8895-5427. Por favor, bom São João para todos, que Deus abençoe a todos, e ao Dr. Paulo também, que eu sou fã dele. Valeu, Marcelo. 8895-5427. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, você conseguiu os computadores para iniciar o curso? Eu consegui com uma senhora, uma multifuncional, Dona Marli, da Liberdade, que me ajudou, e tem um ouvinte que me pediu sigilo, que disse que a partir do dia 13 ele está voltando de viagem e vai me dar um computador, mas ainda faltam 2, porque o curso da gente vai ser 3 máquinas. Então, se alguém também tiver, muita gente troca nesse período agora e possa dar uma máquina funcionando, a gente vai receber de coração, porque a gente precisa dar uma atividade para as nossas crianças disso. Eles vão para o colégio de manhã, mas à tarde ficam sem fazer nada pela rua e também expostos a riscos sociais. Eu não posso falar muito, porque eu moro muitos anos aqui na comunidade, mas você sabe bem as coisas que eles ficam expostos. Sim, claro. Estando no curso, eles estão lá se preparando para ter um futuro melhor do que as outras crianças. Então, pronto, gente. Quem puder ajudar Marcelo, seja com um computador usado, né, mas que esteja funcionando direitinho, seja com o material para eles fazerem a festinha junina. Então liguem para o 8895-5427, é o projeto Nova Bahia no Barbalho, que atende as crianças carentes de lá. Sou Ticiane Bichelli, para quem não reconheceu minha voz, ou para quem ainda não me conhece aqui pela metrópole, hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Paulo Temporal, juiz da 16ª Vara do Trabalho de Salvador, substituindo Dina Rachid hoje, amanhã e segunda-feira, que ela está na Argentina, com mais uma vez o filhote dela. E a gente está hoje aqui discutindo direitos trabalhistas, tirando as dúvidas de vocês, ouvintes. E para participar é só ligar no 35055000, mandar mensagem através do metro1.com.br ou WhatsApp 8257-0011. Juiz Paulo Temporal, várias mensagens para o senhor aqui. Enquanto os ouvintes não voltam para nossa linha, eu vou tentar dar conta dessas mensagens, porque senão não vai terminar o programa, eu não vou conseguir ler nem metade. Bartira diz aqui, não sei se ele estaria apto para responder. Enquanto microempreendedor individual, existe a possibilidade de contrato com estagiário ou menor aprendiz? Claro que sim, isso aí não é obstáculo algum. O que não pode é pessoa física. Nils Romson, meu processo tramitou em julgado e mandaram uma carta precatória ao juízo deprecado em São Paulo. O meu processo é em Petrolina. Demora para eu receber os valores? Olha só, vai depender do andamento das coisas em São Paulo, porque essa carta precatória, como eu estava explicando aqui antes de a gente voltar ao ar, é uma ordem, aliás, um pedido do juiz de Petrolina para o juiz de São Paulo cumprir e fazer alguma coisa, né? Eu não sei exatamente o que é, porque você não disse. Mas é assim que funciona, porque um juiz não pode dar ordem no outro, um está sobre o outro. Então ele pede e lá ele vai cumprir. Por isso que usa esse veículo chamado carta precatória, e o juiz deprecado é de São Paulo. Jorge Freitas quer saber exatamente o que significa desvio de função, o que caracterizaria um desvio de função. Olha só, o desvio de função é uma figura que tem acontecido com muita frequência, né? O pior é que às vezes ele se coloca aquela forma de atuação onde o sujeito está precisando ou pretende evoluir dentro da carreira na empresa, e aí começa a desempenhar algumas atividades que não são aquelas exatamente para as quais ele foi contratado.
E normalmente é isso, né? Porque ele quer ser promovido e aí vai. Quando não dá certo, acaba terminando virando um desvio de função, porque o patrão não promove e ele continua trabalhando, desenvolvendo aquelas funções. Então é exatamente isso. Ele é contratado para uma coisa e vai fazer outra totalmente diferente. É óbvio, outra mais complexa, porque se for igual ou menor que aquela, não caracteriza nenhum tipo de prejuízo. Exatamente isso, é você ter sido contratado para uma coisa e lá você ser colocado a fazer uma coisa mais complexa e não receber por isso. E Daniele, quero tirar uma dúvida, trabalho em uma empresa que uma hora estou exposta a alta tensão, outra altura, produtos químicos. Isso é um motivo para receber periculosidade e insalubridade? Ótima pergunta, porque muitas pessoas confundem o perigo com a insalubridade, são coisas diferentes. Para a lei, muito embora ambos ofereçam risco à vida, né, o perigo é exatamente aquele perigo de morrer imediatamente, né? Então aí a lei seleciona apenas 3 hipóteses para isso, né? Que é inflamável, rede elétrica de alta tensão, na verdade 2, inflamável e rede elétrica de alta tensão. Então, e explosivo, perdão, 3 exatamente. Explosivo, inflamável, rede elétrica de alta tensão. Esses 3 agentes, eles podem, de uma hora para outra, repentinamente, fazer com que a pessoa morra. Por isso chama periculosidade. Mas só são esses 3 e nada mais. E agora, mais recentemente, com a modificação da lei, também o trabalho de vigilante armado é também considerado como periculosidade. São esses, então, a periculosidade. Insalubridade é aquela situação onde o sujeito expõe a risco à saúde. E aí é um espectro muito maior, mais amplo, e depende muitas vezes de classificação do Ministério do Trabalho, quem faz a classificação dos agentes insalubres. Ela falou aí, agentes químicos, isso é insalubridade, não é mais periculosidade. Entendi. Desde que ele não seja um agente químico explosivo e inflamável, porque pode ser que seja, se for aí periculosidade. E servidor anônimo. Sou servidor público efetivo do Estado, venho sofrendo perseguição pela chefe de pessoal. Me deixa fora da folha indevidamente por 3 meses e não consigo reaver esses salários. Ela não manda o relatório para a Secretaria Gestora, que também não toma providência. O que fazer, onde ir? Vai para a Justiça. Se ele é servidor público, infelizmente não vai poder ser na Justiça do Trabalho. Tem que ser conforme seja. Se é servidor público estadual, municipal, Justiça Estadual. Se for servidor federal, Justiça Federal. Wellison, na 2. Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho em uma grande empresa de recursos internacional e agora esse conhecimento de que um colega nosso, onde a mesma foi obrigada a pagar um colega nosso da filial de Minas, que ele por R$6.000, por ela ter obrigado a ele a cantar o hino nacional na televisão, expondo ele à humilhação. Wellison, fale um pouquinho mais alto, mais claro. Tá difícil de entender seu caso. Pronto, repita, por favor. Vamos falar mais alto. Viu, doutor? Então é o seguinte, a mesma foi obrigada, a pela justiça ministra foi obrigada a pagar R$16.000 ao colega por ter imposto ele ao ridículo de ele chegava atrasado e ser obrigado a cantar o hino nacional. E o senhor ter conhecimento disso, o que o senhor achou da decisão da Justiça Mineira lá? Por ter obrigado ele para o hino nacional. Entendi. Ele está se referindo a um caso que a Justiça condenou o empregador a indenizar o empregado, porque quando ele chegava atrasado, era obrigado a cantar o hino nacional. Não é? Não é, veja bem, muitas pessoas discordaram disso, até mesmo colegas, porque o hino nacional não deve ser algo que exponha ninguém ao ridículo, não é? Mas há situações que mesmo aquelas onde a pessoa originariamente não seria uma questão ridícula, não é? Você acaba sendo ridículo, porque cantar o hino nacional fora daquelas ocasiões apropriadas, eu acho que ninguém quer, não é? Por exemplo, você está no meio do seu trabalho, não tem nenhuma solenidade, nada que exija assim dessa maneira, você pega e é obrigado a fazer isso. E depois fazer qualquer coisa para a qual você não está determinado ou contratado para fazer, ou mesmo fora de uma situação de contexto que vá provocar ridículo, pode ser tido sim como algo danoso, né? Ai, doutor, é muito esquisito isso, não é? Fiquei imaginando aqui agora que eu tô no hino nacional. Sou bem curiosa. Essa notícia sobre a justiça, às vezes, não fazem jus ao caso concreto. Eu recomendo sempre que a pessoa leia a matéria toda e não fique só no título. O título nunca faz jus ao que está realmente midiático, né? Quem trabalha, você sabe muito bem, é melhor você ver o assunto em si,
para poder, se você se interessa mesmo, quer passar adiante, principalmente nesse tempo de redes sociais, né? Aliás, eu recomendo muito cuidado com o que se publica em rede social, porque tem sido muito usado na justiça, inclusive como prova contra o empregado, por exemplo, coisas que a pessoa faz ou deixou de fazer, né? Recentemente, um grupo de WhatsApp também virou assunto de um processo, porque o cidadão colocou uma foto de um órgão genital, dizendo que era o próprio dele. E aí, não era um grupo, era um grupo de empregados, feito pelos empregados mesmo. Sim. Mas algumas empregadas do sexo feminino se sentiram chocadas com aquilo e foram reclamar com o chefe. E ele foi despedido por justa causa. E aproveitando, pegando a ponga desse caso do funcionário que chegava atrasado e tinha que cantar o hino nacional, tem uma tolerância de horário, assim, para o empregador poder falar, não quero que você chegue, se você chegar depois de tal horário, nem venha mais. Tanto para mais como para menos, tanto faz. Tanto para chegar atrasado, como para poder trabalhar mais e não ter que pagar hora extra. É de 5 a 10 minutos. A lei é clara. Lilian, você ainda está aí na linha 3? Diga que sim. Boa tarde, Lilian. Desculpa a demora. Boa tarde a todos vocês. Vou fazer uma pergunta ao doutor Paulo, mas é mais uma questão de interpretação, doutor. É o seguinte, eu tenho N funcionários e eu tive uma audiência semana passada, tem uns dias, em rito sumaríssimo, certo? Chegando lá, eu saí 8 horas da manhã, atrasou, quando foi meio-dia mais ou menos, fomos chamados. Chegando lá, o advogado do reclamante não foi. Então, o que acontece? A juíza simplesmente disse, eu aconselho o senhor a desistir. Eu tinha levado simplesmente a minha defesa, 190 documentos, e ela induziu, ela fez ele desistir, ela simplesmente disse, eu vou desistir porque o senhor não tem capacidade disso. Você acha que isso é justiça? Ele pediu para sair, eu disse a ele que ele tinha que cumprir um aviso, ele simplesmente me disse que não iria cumprir. Eu fiz a rescisão, ele pedindo para sair, ele fez a cartinha dele, foi homologado, tudo certinho. E isso é justiça? Olha só, Lili, essas coisas para você entender, independentemente da conduta da colega, que eu não vou me manifestar sobre isso porque eu não posso, é possível ao empregado desistir da reclamação trabalhista até antes da entrega da defesa. Foi o que aconteceu no seu caso. Isso está na lei, o seu advogado devia ter lhe dito isso antes que você ficasse indignada. E aí, antes de você chegar na justiça, já sabendo que é assim. Porque hoje quem tem empregado sabe que pode ter reclamação trabalhista. Uma vez um amigo meu, na cidade interior onde eu trabalhei, ele me perguntou o que ele fazia para não ter mais reclamação trabalhista. E como eu sabia que ele não ia fechar os negócios dele, nem despedir os empregados, eu disse, rapaz, você acredita em Deus? Ele fez, acredita, então reze. Por quê? Quando quem vai na justiça, pode ver lá, não tem um porteiro. Não tem uma pessoa dizendo, você não pode entrar, você pode. Todo mundo pode, desde que atenda as regras de segurança. E a partir daí você sabe que o acesso é livre. Então, se você tem um empregado, você sabe perfeitamente que ele pode reclamar algum dia contra você. Pouco importa se você cumpre ou não as regras. A verdade é que ele pode reclamar. Agora, se vai ganhar ou não é outro problema. Mas chega lá, como aconteceu nesse caso aí, o empregado desiste e o meu custo. Infelizmente, esse é o custo do negócio. Quem tem negócio, quem tem empregado, sabe que isso pode acontecer. E já tem que ficar preparado. Claro. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu só queria ler uma mensagem aqui de Alan Silva, antes da gente se despedir de vocês. É uma mensagem ótima, um aviso, porque a gente sempre recebe solicitação de cadeira de rodas, né, de gente que precisa. E aí ele fala aqui, se conhecerem pessoas que estejam precisando de cadeira de rodas, há 500 unidades disponíveis para doação. Para receber, a pessoa precisa ter um laudo médico, está cadastrada no CRAI. Depois disso, só telefonar para Vilma, 3297-7426. 3297-7426. Vou dar só esse telefone para não confundir. Juiz Paulo Temporal, muito, muito, muito obrigada por sua participação hoje. São muitas dúvidas sempre. É um assunto que realmente ajuda a população, que rende, e eu sei que o senhor vai voltar. Então, vocês ouvintes, fiquem ligados na próxima visita do doutor Paulo Temporal, vocês tirarem as dúvidas que não foram tiradas hoje, porque não deu tempo de atender tudo, né? Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor, para todos os ouvintes.
Eu que agradeço, como eu digo sempre, eu agradeço porque esse programa tem uma característica muito positiva, que é esse de fazer assim, a elevação da cidadania das pessoas. Quanto mais conhecimento sobre seus direitos e principalmente sobre suas obrigações, porque não existe direito sem obrigações, é importante que as pessoas tomem conhecimento também das suas obrigações e deveres, né? É que a cidadania melhora e a comunidade e a sociedade também melhora. Obrigada. O que caracteriza o